A paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus, é motivo de grande alegria nós estarmos na casa do Senhor. É melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes. E é muito bom quando a igreja de Jesus, ela se reúne para louvar e engrandecer o nome dEle. Eu não tenho dúvida nenhuma que cada um de nós temos vários motivos para agradecer a Deus. Nós estarmos vivos na presença do nosso Deus. Louvado seja Jesus, pastor. Motivo de alegria. Vamos iniciar o nosso estudo, nesses próximos 4 ou 5 quartas-feiras. E tema da mensagem dessa noite: planejado para agradar a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. E depois o Salmo 149, 4. Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Já te falo que você foi planejado por Deus. Como diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse, no ventre te conheci. O Senhor conhece as nossas vidas e nos planejou. Que coisa bonita, né, meus irmãos? Nós fomos planejados, mas Deus, Ele criou o ser humano para que o ser humano venha agradar ao Senhor. E de que forma nós podemos agradar de fato a Deus? A nossa vida, que Deus planejou, tem de fato agradado a Deus com as nossas atitudes? Porque nós somos cristãos e nós temos de fato agradado ao Senhor. Eu não tenho dúvida que aqui na igreja, cada um de nós temos agradado a Deus, agradado ao irmão. Mas e aí fora, no seu serviço, você tem sido uma grande bênção? Você tem tido agradado ao Senhor lá, nos estudos, na faculdade, na vizinhança? Nós temos de fato agradado a Deus? Dar prazer a Deus é o que se chama de adorar. E adorar ao Senhor não é apenas a gente cantar uma música aqui, a paz do Senhor, a gente vir para a igreja. Vai muito mais além disso. Salmo 147, 11. Abra isso. Eu esqueci a NVI, que em casa está com reforma, pessoal, está uma loucura lá. Eu fui hoje, tudo empoeirado, eu peguei a Bíblia lá, como se eu tivesse entrado na Batcaverna rápido, a roupa que estava difícil. Salmo 147, verso 11. Agrada-te, Senhor, dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nós adoramos ao Senhor, meus irmãos, quando nós tememos a Deus. Quando nós entramos pelos átrios do Senhor e glorificamos o nome dEle. Me lembro que
há uns 25, 30 anos, 35 atrás, pessoas costumavam entrar já nos átrios do Senhor, adorando ao Senhor já de joelhos. Não que isso seja uma regra, alguma coisa do tipo, mas a reverência para o nosso Deus, meus irmãos, é coisa tremenda, é uma forma de adoração, porque nós estamos diante de um Deus que é santo, é puro, é todo-poderoso. E como tem sido a nossa vida de reverência e temor ao Senhor? Temos de fato agradado a Deus? A Bíblia diz que nós temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor, Ele nos criou para isso, para que nós venhamos a ter uma vida total, não como o pastor André falou aqui, o rei, ele fez o que era reto ao Senhor, mas o coração dele não estava completamente na obra, estava faltando alguma coisa. Eu não sei se de repente era uma adoração do mais profundo do coração daquele homem que estava faltando. Às vezes era. Nós precisamos adorar a Deus. E a adoração, ela não é para benefício próprio. A adoração é quando nós reconhecemos que nós temos a necessidade de adorar a Deus, sabe? E isso, ele vem do mais profundo do nosso coração, é o desejo que nós temos de agradar a Deus, sabe, meus irmãos? E Deus, Ele olha para o fundo do nosso coração, se de fato nós temos adorado ao Senhor de uma maneira íntegra e integral, toda para Deus, que o Senhor, Ele nos quer por completo, por inteiro. E a gente, planejado para agradar a Deus através da oração. E a adoração, ela não é parte da sua vida. Sabe o que ela é? Ela é a sua vida. Ela é a sua vida. Aqui o autor, ele fala, não é parte da sua vida. Por que que ela não é parte da sua vida? E ela é a sua vida. Porque aqui na igreja, lá fora e aonde nós estivermos, vai ter que ter um adorador que adore o Senhor em espírito e em verdade. É por inteiro a nossa vida. Porque não adianta a gente ter uma meia adoração como aquele rei fez. É tão gostoso que nós vamos aprendendo. A Bíblia, ela é tão linda que ela nos ensina. E nós vemos muitas pessoas, muitos adoradores. O salmista Davi, ele era um adorador do Senhor. Mas ele cometeu alguns erros, alguns pecados terríveis. E nós temos que pegar o exemplo de Davi quando ele adorava a Deus e se arrependia. Não os exemplos ruins que ele deu. E a Bíblia, ela é maravilhosa e a gente vai aprendendo com a Bíblia Sagrada que a gente pode melhorar o nosso patamar. Puxa, mas Davi a Bíblia diz que era homem segundo o coração de Deus, mas ele fez isso, fez aquilo. Mas eu não preciso fazer isso. Eu vou só adorar a Deus. Eu vou melhorar. Porque Davi cometeu um adultério, eu vou cometer e depois vou me arrepender. Ele cometeu um homicídio e depois eu vou... Não. Vamos viver em adoração ao Senhor, em santidade, dia após dia, que o Senhor vai se alegrar de nós. O Senhor vai se alegrar de nós. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito, estejam sempre na tua presença. Isso está relatado no Salmo 105, verso 4. E cantem glórias e louvem ao Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Olha que coisa tremenda. Bonito, né, a palavra de Deus? Cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer ao pôr do sol. Isso
é um adorador, é uma pessoa que adora ao Senhor com toda a sua vida. Embora sejamos pecadores e carecemos das misericórdias do Senhor, Ele nos ama e quer que a gente continue avançando firme, adorando ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa existência, com todo o nosso fôlego, adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. E continuando na parte de somos planejados para adorar ao Senhor, nós temos alguns itens aqui. O que faz Deus sorrir? É uma pergunta. O que faz Deus sorrir? Vamos ver lá em Números capítulo 6, versículo 25, o que diz? Números capítulo 6, 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que bonito. E tenha misericórdia de ti. Salmo 119 e 135. Faze resplandecer o rosto do seu servo e ensina-me os teus decretos. Que o Senhor faça a cada um de nós seu servo e que o nosso rosto possa resplandecer Cristo. Honestidade, lealdade para com Deus. Sabe? O que faz Deus sorrir é isso, de nós sermos pessoas, embora pecadoras, mas que se arrepende e que venha a viver nos caminhos do Senhor, pessoas honestas, humildes, mansas, pessoas obedientes, pessoas que adorem ao Senhor. Isso faz Deus sorrir, a obediência a Deus. E como fazemos Deus sorrir? Quando amamos Ele acima de toda e qualquer coisa. Quem fez isso? Temos alguns personagens da Bíblia que fez isso. E logo lá no começo, lá em Gênesis, capítulo 6, é a história de Noé. Olha que bonito o capítulo 6 e versículo 9. O interessante é que, logo aqui no começo, em Gênesis, a Bíblia diz que a terra já estava corrompida, meus irmãos, pelo pecado, pelas coisas erradas. Mas existia um homem ali, versículo 9 do capítulo 6. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, homens e mulheres da sua época. Noé andava com Deus. Aí o segredo de como nós vamos fazer Deus sorrir para nós. Temos que andar com Deus. É caminhar com Deus. É aonde nós estivermos, eu te amo, Jesus. É numa festa de algum
parente nosso, que ali só tem bebida, pastor André, só tem coisas erradas, a gente glorifica a Deus. Jesus, eu te glorifico, eu estou aqui porque eu amo o meu parente, mas eu não compactuo com o pecado dele. É andar com Deus, é não se corromper como Noé não se corrompeu. É não se corromper com as coisas desse mundo. Sabe? É vivermos conforme Deus quer que a gente viva. E aqui, ainda não havia tido chuva sobre a face da terra, não tinha chovido ainda. E Noé era homem íntegro. E Deus anuncia que vai ter um dilúvio. E sabe como Noé também fez o Senhor sorrir? Gênesis 7, versículo de número 5. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Outra forma da gente fazer Deus sorrir ao nosso favor é ser obediente a Ele. Qual pai que não ama e sorri para o filho que lhe obedece? Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, meu pai falava algumas coisas para eu fazer. Olha, filho, você precisa estudar, você precisa obedecer o papai, a mamãe, que no final do ano eu vou te dar um presente. E tinha ano que eu não obedecia a ele, não, eu reprovava, como eu reprovei 3 anos, reprovei a 5ª, 6ª e a 7ª série. Misericórdia, alguma irmã falou misericórdia ali, e é verdade mesmo. E meu pai não sorriu para mim, não, ali foi quase que uma lenha em mim ali. Mas houve tempo de eu me esforçar ali, pai, eu vou passar de ano, eu me esforçava, e no final de ano ele vinha com um presente, uma bola de futebol que eu gostava muito, uma bicicleta, e sorria para mim. Isso é apenas uma ilustração, né? Eu agradei o meu pai, ali obedecendo, e ele sorriu para mim. Quando eu desobedeci, ele não sorriu para mim. Isso é a mesma coisa a Deus. Quando nós obedecermos a Deus, Ele vai sorrir para nós. E a Bíblia inteira, ela fala que quando o povo de Deus está obedecendo ao Senhor, está nos caminhos do Senhor, vivendo com retidão, com adoração, com temor, Deus sempre sorria e abençoava o povo. De contrapartida, quando o povo ele não obedecia a Deus, Deus não sorria para o povo, e ali vinha algumas consequências. Deus sorri quando confiamos e obedecemos completamente nele. Olha que bonito, a Bíblia fala aqui em Gênesis, mas ela fala também em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, vai falar de Noé ali. Os irmãos acompanhem, Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viam, ou seja, não tinha chovido ainda, e sendo temente a Deus, aparelhou ou construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Fé é uma coisa que Deus se alegra também em sorrir para o seu povo. Porque quando temos fé nas coisas que a gente não vê, mas que ela, por meio sobrenatural, ela pode acontecer, Deus se alegra da pessoa que tem fé. E Ele sorri para a pessoa que tem fé, como Ele sorriu para a família de Noé.
texto conhecido, mas veja só. Não havia ainda chuva. E Deus falou: olha, Noé, como eu achei graça na tua vida, que você não quis se contaminar com esse povo aí, com esse povo que está pecando. Eu achei graça na sua vida. Constrói uma arca, assim, assim e assim. Este homem, ele não pensou duas vezes, ele foi e colocou sua família para trabalhar. E deu tudo certo. Ele ouviu e obedeceu à voz de Deus. Façamos isso também, meus irmãos. Deus sorri quando glorificamos o nome dEle. E tudo que façamos, seja para a glória de Deus, em todas as partes da nossa vida. Deus também sorri para nós quando nós glorificamos ao Senhor. E não apenas glória a Deus, mas quando a gente glorifica ao Senhor, quando nós damos um bom testemunho lá no nosso serviço, nós damos um bom testemunho nos estudos, a gente faz diferença aonde a gente estiver, porque nós somos chamados para adorar a Deus, e o Senhor sorri para nós. Outro item do propósito 1, tornando-se amigo de Deus. Nós cantamos aqui: não há nada melhor a se comparar à tua presença, aleluia. Na presença de Deus é coisa maravilhosa, meus irmãos. É coisa tremenda, é sobrenatural. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 10. Louvado seja Deus. Os irmãos acompanhem aí. Deve estar passando aí na tela, aí que eu mandei para o Kaique o esboço. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Bonito. Nos tornamos amigos de Deus quando nos rendemos a Ele. Nos tornamos amigos do Senhor quando a nossa total dependência é dEle. É quando éramos inimigos dEle e fomos reconciliados pela tua morte na cruz do Calvário. Deus quer ser seu melhor amigo. Você também quer ser o melhor amigo de Deus? Para a gente parar e refletir. Porque Deus, Ele sempre está para nos abençoar com os braços estendidos para nós. Sempre. Ele quer ser sempre nosso amigo, o melhor amigo. Mas, será que nós, o desejo do nosso coração é ser também amigo de Deus? Para a gente parar e refletir. Para termos um relacionamento com Deus, é preciso ter um diálogo constante com Ele. Quando você começa uma amizade com uma pessoa, você vai conversando com ela, você vai conhecendo, através de um diálogo, e você vai vendo a pessoa, você vai conhecendo. E esse diálogo ele tem que ser constante, como está relatado em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, ou orando continuamente. A gente se torna amigo de Deus, meus irmãos, falando com Ele. É conversando com Deus, é falando com Ele. Como que você vai ter uma amizade com uma pessoa se você não conversa com essa pessoa? Se você não a conhece? É preciso conhecer. E a Bíblia ela fala que é continuamente, ou seja, sempre, todos os dias da nossa vida, nós temos que falar com Deus. E de fato, Ele vai falar conosco. Se nós desejamos mesmo
ser amigos de Deus, se nós queremos, Ele também vai ser o nosso amigo. É preciso meditar em sua palavra. Pois é impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele faz. Isso está relatado em Oséias, capítulo 4 e versículo 6. Temos que conhecer a palavra. Porque se não conhecer a Deus, é bem provável acontecer coisas ruins para conosco, se nós não conhecermos a palavra de Deus. A Bíblia diz que um povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecer a palavra, conhecer o Senhor. Na oração e palavra, nos tornamos amigos de Deus. Mas isso, sabe de quem depende? É de nós. Como eu já frisei antes, porque Deus, Ele quer ser nosso amigo. Ele é o nosso amigo. E Ele quer compartilhar essa amizade tão linda, esse relacionamento conosco. Porém, muitas vezes, nós não queremos ser amigos de Deus. Nós somos amigos de outras coisas, menos de Deus. É gostoso os grupos de convívio, por isso, nós vamos aprendendo da palavra de Deus. Eu aprendi tanta coisa, já escrevi lá, a cada grupo de convívio eu aprendo alguma coisa diferente da parte de Deus, que é muito gostoso, é muito lindo. E mais uma agora, como eu vou me tornar amigo de Deus? Já estou vendo aqui que dentro da palavra eu preciso orar mais, conhecer mais Ele. Eu preciso ler mais a Bíblia. Porque muitas vezes nós pensamos que a gente conhece 4, 5 ou 10 capítulos e versículos da Bíblia e a gente pensa que a gente conhece tudo. Não, a gente não conhece nada. Deus tem coisas grandes e firmes para anunciar para nós. Mas para isso é a nossa busca, a vontade de ler a palavra de Deus, o devocional, os livros bons que tem da parte de Deus. Tudo isso a gente se torna amigos de Deus. A partir do momento que nós tornamos amigos de Deus, que nós começamos a orar mais, que nós começamos a ler mais a Bíblia, que nós começamos a ter mais comunhão com Deus, nós começamos a entender melhor o reino, que nós estamos buscando mais as coisas dos céus do que as coisas da terra. Sabe o que acontece? Nós começamos a, então, desenvolver uma amizade com Deus. Provérbios 3:32. Desenvolvendo uma amizade com Deus. Precisamos desenvolver. A Bíblia fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Desenvolver também uma amizade para com Deus. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Sabemos que para nós sermos amigos de Deus, um pouquinho antes, nós temos que buscar em oração, leitura da palavra de Deus. E nós vamos aprendendo, Deus vai transformando o nosso coração. Porque para a gente desenvolver de fato mesmo uma amizade com Deus, como está escrito aqui, Ele abomina o perverso. Meus irmãos, se nós somos pessoas perversas, é difícil a gente desenvolver uma amizade com Deus. Porém, se nós somos pessoas retas, que vivem em santidade, em honestidade, em retidão, nós vamos ter intimidade com Deus. E Ele conosco.
trata com intimidade. É gostoso quando a gente chega num lugar e a gente já vai se assentando. Eu vou lá na casa do meu pai, eu já abro a geladeira dele, eu me sinto bem à vontade ali. Já vou para o sofá ali, fico com ele, às vezes faço uma comidinha para a gente lá. Um momento de intimidade, meus irmãos. E Deus quer que nós venhamos a ter essa intimidade com Ele. Nós fomos salvos através de Jesus na cruz para nós termos intimidades com o Pai. É vivermos em santidade, em honestidade, em novidade de vida para com Deus, com essa humanidade perversa, e ter intimidade com o Pai. Oh, Papai do céu, me abençoa, Senhor. Eu te amo, eu te adoro. Oh, Senhor, visita o pastor André, sua esposa. Isso é intimidade. Mas para a gente falar com o Pai, nós temos que saber falar. Os irmãos concordam? Você que é filho, eu sou filho, você vai chegar para o seu pai, pai, não, papai, assim, 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 fala com Deus de uma maneira íntima, de uma maneira honesta, que você vai ver só, o Senhor vai falar ao seu coração. Começa a ter essa intimidade com Deus, meus irmãos, é tempo de nós sermos íntimos de Deus. Muitas vezes nós somos íntimos de tantas coisas. Às vezes a gente é íntimo, né, André, de uma partida de futebol, né? A gente está ali, e às vezes quando é para a gente ser íntimo com Deus ali, a gente não é. E Deus, Ele quer essa intimidade, esse relacionamento com o ser humano. E é para isso que Ele quer que a gente desenvolva essa amizade com Ele. Para desenvolver a amizade com Deus, eu tenho que ser sincero com Deus, reconhecendo que sou pecador e totalmente dependente dEle. É sinceridade, sabe? Tem tantos crentes que não tem mais intimidade com Deus e nem Deus com ele, sabe por quê? Porque está com um pecado ali, sabe, às vezes é aquele pecadinho bem pequenininho, mas ele foi se alastrando, não foi tratado, que hoje, aquele crente, ele não tem mais vontade de orar, de ler a palavra de Deus, aquela intimidade tão boa que ele tinha com Deus e Deus com ele, isso acabou. Para isso, meus irmãos, nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual. Quanto tempo nós temos o nosso devocional para com Deus? Quanto tempo nós queremos, de fato, desenvolver a nossa amizade com Deus? Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, parte B, Jesus ele fala, olha, sem mim nada podeis fazer. A nossa total dependência é de Deus, meus irmãos. A nossa intimidade tem que ser com Ele. A sinceridade. Deus, Ele ama o pecador. Mas, se de fato nós erramos para com Deus ou para com o irmão, é arrependimento. É tratar do pecado. O pecado tratado e perdoado, a intimidade ela volta, Deus para conosco e nós para com Deus. Devo desejar ser amigo de Deus, mais do que qualquer outra coisa, pois Deus, Ele quer ser sempre o nosso amigo. Isso é um fato importante. É o quanto eu desejo, sabe? É o desejo do nosso coração, como nós comentamos ontem no grupo de convívio, é o quanto eu desejo, a minha intenção no jejum. Por que e para que eu estou jejuando? A intenção. Qual a minha intenção de ser amigo de Deus e qual a intenção que eu tenho em desenvolver a minha amizade com Deus?
A adoração que agrada a Deus. Veja só o que diz, acho que vai sair na tela. Evangelho de Marcos, capítulo 12 e versículo 30. Continuação de um planejado para agradar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Se você fizer isso, você está realmente agradando a Deus. Mas olha que coisa interessante, como fala do coração. Foi interessante que o pastor André, ele começou com um texto que diz que aquele rei ele não estava com o coração totalmente voltado para Deus. Olha o que está escrito em Jeremias 29, 13. Também bem conhecido o texto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que coisa linda! A adoração que agrada a Deus. Buscar-me-eis, e olha só que bonito, e me achareis. Meus irmãos, se a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, a nossa força, de todo o nosso ser, nós vamos achar o Senhor. Que coisa linda! Mas para isso não tem que ser como aquele rei. Ele não buscou de todo o coração, tem que ser de todo o coração, para acharmos a Deus. A oração e a adoração que agrada a Deus. Deus quer a nossa vida por inteiro. Deus se agrada quando a nossa adoração, ela é verdadeira, como está relatado no Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 23. Quando nós o adorarmos em espírito e em verdade. É isso, meus irmãos. É essa a adoração que o Senhor se agrada de nós. A adoração que vem do mais profundo do nosso coração. Quando a gente, sabe, nós estamos aqui reunidos para louvar a Deus, que a gente venha prestar um melhor culto ao Senhor. Que quando nós estivermos indo trabalhar, que nós venhamos adorar ao Senhor. Que quando nós estivermos, aonde nós estivermos, no sítio, na praia, nós venhamos adorar a esse Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, buscando constantemente o Senhor. Para isso que o Senhor planejou as nossas vidas. De maneira nenhuma, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, se de fato nós queremos agradar a Deus, nós não podemos ser pedra de tropeço. Nós não podemos ser meios crentes. Não. Nós temos que ser pessoas transformadas verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha se alegrar de nós. O Senhor, Ele ama as pessoas que, embora pecadoras, mas que estejam nos caminhos do Senhor. São pessoas que não desistem de Deus. Passe o que passar. E a adoração,
ela deve continuar, mesmo quando parece que Deus está distante de nós. Não parece às vezes que Deus está distante de nós? Puxa, estou orando por isso, estou orando por aquilo. Meu Deus, as coisas estão acontecendo assim, estão acontecendo assado. Meu Deus! Não, meus irmãos. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E o ser humano, ele tem que ser um adorador de Deus. O Senhor, Ele pode estar em silêncio. Tem até um hino, né, um louvor, que quando Ele está em silêncio, assim mesmo Ele está trabalhando ao nosso favor. Basta somente esperar. Continue adorando, continue louvando, continue sendo uma bênção na presença de Deus. Não desvie os teus pés nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça nos caminhos que são estreitos, os caminhos que é difícil, mas é os caminhos que conduzem aos céus, adorando ao Senhor sem cessar, adorando e louvando ao Senhor. E saiba você, não tenha dúvida no seu coração, que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, cada pessoa passa por uma prova, por uma dificuldade, cada um tem, mas não tenha dúvida, o Senhor está conosco, Ele nos ajuda a caminhar. Deus nos ama de uma maneira incondicional. O amor dele para com a nossa vida é coisa maravilhosa, é coisa inexplicável. E Ele nos planejou para que nós tenhamos, de agora até a eternidade, uma vida de adoração a Ele. Adore, irmão. Está passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade, às vezes até a parte espiritual, psicológica, vai adorando ao Senhor, que Ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ele vai nos abençoar, e no tempo dEle, a vitória chega para as nossas vidas. Deus é bondoso, mas não pare de adorar, não pare de louvar ao Senhor, continue a caminhada com Cristo, não desista dEle, Ele te ama, e saiba que nós somos planejados para agradar a Deus, e não para desapontar a Deus. Muitas pessoas têm desapontado o Senhor, e infelizmente, pessoas que se dizem cristãs evangélicas, têm decepcionado o Senhor, sim. O Senhor criou essa pessoa para que ela venha agradar, mas ela está decepcionando, desapontando a Deus. Mas que cada um de nós, que nós venhamos a ser um Noé, no sentido figurado, homem e mulher, homem íntegro e que agradava a Deus, e Deus se alegrava dele, e que cada um de nós venha a andar com Deus, meus irmãos. Amém? A intimidade para com Deus. Jesus nos salvou, o véu foi rasgado, nós temos intimidade para falar com o Pai. Fala com Deus. Vamos orar? Vamos pedir as bênçãos de Deus?